E sem fugir, é claro, do curso natural desse ministério, que esse ministério sempre tem ministrado mensagens saudáveis, mensagens que nos fazem crescer espiritualmente. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma mensagem que vem ao encontro das necessidades do nosso coração. Uma mensagem que o tema, ou que o encargo, melhor dizendo, é um dos encargos que eu mais gosto de ministrar na Assembleia. Eu quero compartilhar com vocês a respeito do Evangelho. Pastor Josué, mais uma vez o Evangelho? Não é mais uma vez o Evangelho sempre. Amém? O Evangelho sempre. Porque sem o Evangelho não existe experiência de vida cristã. Sem o Evangelho nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós estamos fazendo nada das nossas vidas. Eu quero compartilhar, eu quero transmitir aquilo que Deus depositou no meu coração nos últimos dias. Espero que esse encargo seja ministrado, seja transmitido, porque aquele que recebe a palavra, ele recebe às vezes muita coisa, mas o vaso às vezes é estreito demais e não consegue passar, transmitir e manifestar tudo aquilo que foi depositado. Mas eu peço misericórdia ao Senhor, eu peço ajuda a Deus, eu peço graça ao Senhor para que essa palavra seja compartilhada não apenas às almas de vocês, mas principalmente ao espírito humano regenerado e ressurreto de cada um de vocês nessa noite. Amém? O tema dessa mensagem é No Caminho da Luz, uma leitura orgânica da salvação. Posso repetir mais uma vez? Permitam. No Caminho da Luz, uma leitura orgânica da salvação. Eu vou abusar de vocês e vou repetir pela terceira vez. Amém? Não fiquem zangados comigo. No Caminho da Luz, uma leitura orgânica da salvação. É uma mensagem que de fato vem ao encontro da nossa necessidade, porque ela tratará especificamente com a nossa experiência comum no Evangelho de Deus. E é uma palavra também de caráter pastoral, porque ela nos dará mais uma vez uma direção, ela nos falará mais uma vez sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E quando eu digo, queridos, que é uma palavra pastoral, eu digo não porque o pastor está ministrando, não, porque a palavra de direção, a palavra de apacentamento, a palavra de cuidado por si mesma, ela essencialmente, ela tem essa característica de ser uma palavra pastoral, independentemente de quem quer que esteja ministrando essa mensagem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós iremos ler agora um texto para começar a ministração de fato e de verdade dessa mensagem. Quem está vivo, diga amém. Todo mundo vivo, graças a Deus. João capítulo 14. Eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 7, e depois nós iremos ler também no capítulo 8, os versículos 12, 13 e 14. Quem achou João capítulo 14, diga amém. Até o versículo 7. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade,
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Vamos voltar algumas páginas, por favor. Capítulo 8, nós iremos ler do versículo 12 até o versículo 14. Quem achou, diga achei. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Graças a Deus. Parte da mensagem, amados, será ministrada a partir do Evangelho de João. Mais para o final, propriamente dito, da mensagem, nós teremos uma parte que será extraída a partir do Evangelho de João. E eu me atrevo a dizer que eu sou apaixonado por esse Evangelho. O Evangelho de João é um Evangelho extremamente rico, extremamente profundo. Ele é o Evangelho, talvez eu me arrisco em dizer, que dos 4 seja o mais relacional dos Evangelhos. O que significa? É aquele Evangelho que nos faz ter uma experiência mais próxima com a verdade, nos faz ter uma experiência mais próxima com a salvação. Mas pastor Josué, você quer dizer que os demais evangelhos não são relacionais, não são preciosos, não são ricos, não são importantes? Não, não é isso que eu quero dizer. Cada evangelho tem a sua particularidade, amém? Cada evangelho tem a sua peculiaridade, mas eu gostaria de utilizar uma metáfora para que vocês entendessem a profundidade e a importância do Evangelho de João. Imaginem um jardim. Nesse jardim são plantadas 4 categorias, 4 tipos de flores, bem perfumadas, daquelas flores que exalam um perfume muito agradável. Cada flor dessa representa um evangelho. A flor do Evangelho de Mateus, a flor do Evangelho de Marcos, a flor do Evangelho de Lucas e a flor do Evangelho de João. Todas são flores? Sim ou não, pessoal? Todas são flores. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos são Evangelho e falam do Evangelho? Nesse sentido? Sim, mas cada flor, nessa metáfora, tem uma fragrância, tem um perfume diferente. E se você passar no meio desse jardim, se você passar no meio dessa plantação, você vai sentir, se você fechar os seus olhos, e se você sentir o Evangelho de João, ele é muito mais perfumado do que os demais evangelhos, porque te faz ver Cristo de uma maneira muito pessoal e íntima. É um evangelho rico, é um evangelho precioso, desde a sua apresentação, desde a sua abertura. Quando nós lemos, por exemplo, João capítulo 1, versículo 1, o que está escrito lá? Me ajudem, por favor, a minha memória não está muito boa. João 1:1, o que diz lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vocês percebem a grandeza desse enunciado? Percebem a grandeza desse evangelho, que já na sua abertura diz que a palavra, que a razão, que o Logos é Deus. Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é a razão, Jesus Cristo é o Logos, Ele é Deus. E esse Deus se faz carne, e esse Deus, Ele tabernacula entre os homens, Ele habita entre os homens. Apenas no capítulo 1, há muito mais coisa a ser dita, é claro. Se nós avançamos para o capítulo 2, nós temos o milagre de Jesus em Caná da Galileia.
Um milagre que fala simplesmente que Jesus Cristo, ele transformou água em vinho? Será que o milagre está ali registrado para falar isso? Que Jesus Cristo estava numa festa, o vinho acabou, e aí ele fez um milagre e transformou água em vinho. Não, o milagre não é dito apenas porque é um milagre, mas esse milagre nos fala de símbolos, nos fala de necessidades, de experiências internas, de experiências interiores, que Jesus Cristo, aquele que transformou a água em vinho, e não é qualquer vinho, é o melhor vinho, é o mesmo que transforma o seu coração e o meu coração, é o mesmo que transforma a minha experiência e a sua experiência, em algo insípido, inodoro, sem cheiro algum, em algo mais palatável, cheio de felicidade, de alegria e de sabor. João 2 fala sobre isso. João 3 é o encontro de Cristo com Nicodemos. O evangelho é pregado ali, o novo nascimento. João 4, capítulo que foi inúmeras vezes pregado, em tantos púlpitos diferentes. O que nós temos em João capítulo 4? A mulher samaritana. João capítulo 5, o que nós temos? A cura do paralítico no tanque de Betesda, onde Jesus Cristo anuncia que a sua preocupação não está com os ritos e com a religião, não está com a atmosfera religiosa e mística, mas está de fato com o homem. A preocupação do evangelho é a preocupação relacional, é a preocupação com o coração, com a alma, com as necessidades humanas. Não porque o homem é o centro, mas porque o homem é carente do evangelho. E João capítulo 6, Jesus Cristo multiplica os pães e os peixes. Só fala de multiplicação e o milagre, pelo registro? Não. Jesus Cristo, aquele que multiplica os pães e os peixes, Ele mesmo é a comida divina. Ele mesmo é o alimento que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. João 7, Ele é a fonte da vida, Ele é a água da vida. João 8, Ele é a luz do mundo. João 9, nós temos o quê? Me ajudem, pessoal. A cura do cego. Lembram desse episódio? Jesus Cristo cura o cego, e o cego lava os seus olhos onde? No tanque de Siloé. Milagre pelo milagre, registro pelo registro? Não, nós temos aqui uma metáfora espiritual. Nós temos um símbolo espiritual que diz para cada um de nós que nós, simbolicamente, espiritualmente, precisamos lavar os nossos olhos do coração nas águas da palavra do enviado, nas águas da palavra apostólica. João 10, o bom pastor que entrega, que doa, que dá a sua própria vida pelas ovelhas. João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. A ressurreição pela ressurreição? O milagre pelo milagre? Não, é a minha ressurreição. É a tua ressurreição, é a nossa ressurreição daqueles que estavam mortos em delitos e pecados, mas foram ressuscitados por Deus em Cristo Jesus. João 11 fala sobre a minha experiência e sobre a tua experiência. João 12, Jesus é ungido em Betânia, já para a sua morte. Nós nos vemos nessa morte, nessa união, nessa unção também. João 13, Jesus Cristo lava os pés dos discípulos. Que ensinamento! Tem gente que discute a doutrina do lava-pés. Eu não me importo com essa doutrina, com essa discussão. Eu me importo com a essência, com aquilo que o texto diz que é mais importante. Jesus Cristo, aquele que é Senhor, Ele serve. E você também serve? Você também se vê como alguém que pode servir, alguém que pode ajudar, alguém que pode cooperar? João capítulo 14, um dos capítulos mais lidos também da Bíblia e de todo o Novo Testamento. Estou fazendo essa descrição, toda essa ponte toda, os irmãos vão entender. Do meio da mensagem até o final, eu acredito que vocês vão entender. João capítulo 14.
Um texto que é repetido, 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 e eu inclusive li. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na casa do Pai há muitas moradas. Pastor, mas por que você fez tudo isso? Essa descrição do capítulo 1 até o capítulo 14, da divindade de Cristo, os seus milagres até o capítulo 14. Por quê? Porque eu quero falar com você a respeito do Evangelho. Eu quero falar sobre o poder do Evangelho na nossa experiência relacional com Deus. Eu quero falar como o Evangelho nos muda, como o Evangelho nos motiva, como o Evangelho faz com que a nossa vida seja diferente. É sobre isso que eu quero falar com você. E eu me preocupo muito, queridos, falando sobre o Evangelho de Deus, porque tem pessoas que acreditam que estar, pastor Alexandre, em um simples lugar é a experiência viva do Evangelho. Estar em um lugar significa estar vivendo a experiência do Evangelho. E eu tenho ouvido muitas vezes, e é uma preocupação constante do meu coração, pastor Alexandre também já compartilhou sobre isso, de irmãos que dizem assim: eu estava no sistema, depois que eu conheci de volta a palavra, eu agora estou na verdade. Mas como assim? Nós temos que ser criteriosos para pensar e falar sobre isso, porque sistema não é apenas um lugar, sistema não é apenas externo, sistema pode ser algo do nosso coração. E o Evangelho do qual nós compartilhamos é um Evangelho que fala sobre libertação, é um Evangelho que fala sobre mudanças de vida. E eu fico muito preocupado às vezes em nós falarmos que nós somos devapianos, e nós estávamos em um lugar, e hoje nós estamos em outro lugar, e nós não estamos experimentando, aproveitando e comendo o Evangelho de Deus. Quem é que está me entendendo? Diga amém. Pastor, mas por que você está mencionando isso? Por quê? Para que você não se orgulhe no seu coração, para que você não diga que o simples fato de sentar-se num lugar te faz experimentar o Evangelho, para que você não diga que o simples fato de você sair do grupo A, B ou C e estar hoje em outro lugar, em um lugar chamado de volta à palavra, faz de você alguém que experimenta a salvação orgânica. É claro, de fato, nós temos muito mais oportunidades, nós temos muito mais chances, porque a palavra que temos ministrado é uma palavra saudável, como eu disse no início dessa minha fala. Mas Evangelho não se trata de um lugarzinho, Evangelho não se trata de uma placa, de uma denominação. Experiência do Evangelho e experiência com o Evangelho significa olhar para Cristo, significa olhar para Jesus, significa olhar para o caminho, para a verdade, para a vida e para a luz e dizer: Senhor, eu preciso desse Evangelho. Não é simplesmente sentar, cantar e ir embora, mas é você aproveitar, experimentar, comer e beber desse Evangelho. Então eu quero fazer nessa noite uma ponte entre dois capítulos do Evangelho de João, do capítulo 8, entre o capítulo 8 e o capítulo 14. Capítulo 14 e o capítulo 8. Eu quero ler novamente agora uma seção menor no capítulo 14, um trecho, e depois no capítulo 8, outro trecho, para falarmos a respeito da experiência orgânica de salvação no Evangelho de Deus. Quem achou capítulo 14, diga amém. Diz o versículo 6, apenas o versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero enfatizar apenas uma palavra. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Você pode repetir juntamente comigo? Disse-lhe Jesus: eu sou
o caminho. Agora, capítulo 8, versículo 12, nós também iremos extrair algo desse texto. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz de onde? Do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou. João 14, João 8. Amém. Queridos, eu quero basear essa mensagem nessas duas premissas, em que Jesus Cristo, Ele declara que é o caminho, em que Jesus Cristo declara que Ele é a luz. E deixa eu falar uma coisa muito séria e muito importante para vocês. Evangelho sem caminho não é evangelho. Amém? Evangelho sem luz não é evangelho. Não existe evangelho sem um caminho. Não existe evangelho sem luz. Na verdade, eu quero corrigir a minha frase. Não existe evangelho sem o caminho. Não existe evangelho sem a luz. E quando eu falo de caminho, e quando eu falo de luz, obviamente o próprio texto é explícito em dizer que essa luz, esse caminho, diz respeito a Jesus, a uma pessoa. Porque tem muita gente confundindo, tem muita gente já num sistema religioso, e confundindo salvação com igreja, com lugar, com denominação, com status, com posição, com pastor, com isso, com aquilo outro. E evangelho não é isso, salvação não é isso, é uma experiência única, individual e intransferível, e nós precisamos aproveitar a experiência na qual nós somos inseridos, que chama-se salvação, por intermédio do evangelho, e trabalhar em Cristo Jesus pelo crescimento dessa salvação em nós. Ela é orgânica, ela é viva, ela é dinâmica, ela é pulsante. Salvação não é uma coisa que te entregaram. Salvação não é uma carteirinha de membro, que eu sou membro do De Volta à Palavra desde 1900 e lá vai alguma coisa, 99 que começou, não é isso? Eu tenho a minha carteirinha de membro para provar, eu tenho meu certificado de batismo, eu sei a data, eu sei o dia, o mês, o ano, o pastor que me batizou. E como eu poderia esquecer? Fui batizado no Rio Jordão. Quem esquece um batismo como esse? Ninguém esquece. Isso não é salvação. Salvação não são coisas. Salvação não são lugares, denominações. Salvação não é um livro. A Bíblia não é salvação. Amém? A Bíblia não é salvação. Pastor, mas eu já li Jesus Cristo dizendo, está escrito lá em João, capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras. Queridos, nós conhecemos esse texto. Jesus Cristo repreende, Ele não manda examinar as Escrituras, Ele repreende dizendo: vocês examinam as Escrituras julgando que elas têm a vida eterna, mas elas não têm a vida eterna, porque de fato e de verdade as Escrituras dão um testemunho de mim, elas apontam para o Cristo, elas apontam para o Messias. Vocês querem ter vida eterna? Então venham até mim, eu sou a vida eterna, eu sou a salvação, eu sou o Evangelho. Evangelho não é sistema denominacional, Evangelho e salvação não é Assembleia de Deus, não é Igreja Madureira, não é Igreja Luterana, não é Igreja Anglicana, não é Igreja Universal, não é Igreja de Volta à Palavra. São ambientes onde nós comemos, bebemos e desfrutamos ou não de Cristo. Eu vou repetir. São ambientes onde nós comemos, bebemos e desfrutamos ou não de Cristo. Mas Evangelho é uma pessoa. Amém? Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa não pode ser conhecida por intermédio de WhatsApp. Essa pessoa não pode ser conhecida por intermédio de fotografia.
Essa pessoa não pode ser conhecida por intermédio de carta, de e-mail ou de uma correspondência qualquer. Eu preciso me sentar com essa pessoa todos os dias. Eu preciso almoçar com essa pessoa, tomar café com essa pessoa. Eu preciso sair de casa, ir para o trabalho, e ela precisa ir junto comigo. Ah, pastor, mas vocês já pregaram tantas vezes que Jesus Cristo, que Deus habita dentro de nós. Irmãos, são questões metafísicas, e eu não vou falar sobre isso hoje. Eu estou falando da maneira mais explícita, simbólica, mais explícita que nós podemos e devemos entender. Caminhe com o Evangelho. Ande lado a lado com Jesus. Porque às vezes a gente se perde na teologia, a gente se perde nas informações que são ditas aqui, pastor Alexandre, que todos nós estamos em Deus, mentira ou verdade, e que eu estou em Deus e Deus está em mim, mentira ou verdade? Verdade. Mas a gente escapa, isso não nos toca, isso não move nada dentro de mim. E eu quero compartilhar para você e com você sobre um evangelho que mexe com a nossa vida. Amém? Um evangelho que muda a nossa experiência, um evangelho que faz você ser alguém diferente. O evangelho de João tem esse perfume. Você tem esse perfume? Não responda para mim. Você tem essa fragrância? Não responda para mim. Mas você precisa saber. Quando nós saímos de casa, nós sabemos se nós estamos bem barbeados. Eu, por exemplo, não estou bem barbeado. Nós sabemos se nós estamos bem perfumados, se estamos bem ajeitadinhos, com o cabelo mais ou menos penteado, está amassado. Sabemos ou não sabemos? E em relação ao evangelho? Ah, pastor, não, isso é muito espiritual, isso é muito metafísico. Não, para de bobagem, para de besteira, não se engane, você sabe sim. Ou pelo menos deveria saber e reconhecer que há um perfume, mas você está impregnado, você está contagiado e tomado por esse perfume do evangelho. Caminho e luz é uma experiência orgânica de salvação. Quando eu falo de caminho, eu falo de direção. Sim ou não, pessoal? O caminho é o quê? Como é que é o caminho para Samambaia? Me diga aí, vocês que dirigem. Pega qual pista, pastor Alexandre? Caminho para Samambaia. Também não dirige, mas não sabe. Caminho para Samambaia. Pega o pistão norte. Isso. Caminho de volta para Ceilândia. Hélio Prates. Eu sei que existem os entroncamentos, dá para ir também. Mas vamos considerar que seja uma via aí de mão única, que você não consiga chegar em 2 ou 3 cidades. Para ir para Samambaia, por onde eu vou? Pistão Norte. Para ir para Ceilândia, Hélio Prates. Isso é caminho. É simples assim? É caminho. Caminho pressupõe sentido. Caminho pressupõe o quê? Direção. E caminho também, nesse sentido, possui ou pressupõe um governo. Evangelho é governo sobre as nossas vidas. E esse evangelho, esse caminho, é um caminho de luz. É um caminho de luz. E eu quero falar sobre o evangelho. Vocês conhecem muito bem a etimologia do evangelho, a palavra evangelho. Quem conhece aqui a palavra evangelho no seu sentido original? Alguém pode me falar? Hoje vai ser EBDVAP, Escola Bíblica de Volta à Palavra. Quem sabe aqui me explicar o que significa a palavra evangelho no grego? Como? Boas novas. Boa notícia. Nota 10 para todos vocês. No final do culto me procure que eu vou dar uma estrelinha para colocar na testa de vocês. Todo mundo acertou. Mas eu já expliquei algumas vezes aqui na EBDVAP que o termo evangelho, está correta a resposta de vocês, boa notícia ou boas novas, tem uma aplicação histórica. Eu já falei isso aqui já umas 12 vezes, eu acho. Umas 12 vezes. Já contei mais ou menos umas 12 vezes. Quando eu chegar na 100ª vez, eu paro, tá bom? Paro de contar.
eu vou continuar falando para vocês. Evangelho tem uma origem ou uma aplicação histórica. E eu quero compartilhar novamente isso para vocês. O termo evangelho, ele não é um termo que nasce no Novo Testamento. Sabiam disso? Ele não nasce nas mãos ou na pena de Paulo, de João, de Mateus, de Lucas. Não. O termo evangelho, ele já, historicamente falando, o termo evangelho já existia e já era empregado entre os césares romanos. E principalmente para divulgar as grandes vitórias do Império Romano contra os inimigos de Roma. E geralmente, quando essas batalhas, quando ocorriam, o saldo de mortos era bastante significativo. Então imagine só o Evangelho sendo anunciado. Como que isso acontecia historicamente falando? O imperador romano mandava suas tropas e dizimava uma cidade inteira, matava milhares e milhares de pessoas, uma carnificina só. Aí voltava, aí um arauto ia à frente do general, do imperador, pregando, proclamando a boa notícia, proclamando o evangelho. Pastor Josué, parei com isso agora, nunca mais vou pregar o evangelho. Então eu sabia que tinha uma coisa errada, vou parar de pregar o evangelho. Já não evangelizava, agora que eu não evangelizo mais. Você tem a desculpa, né? Errada. Preste atenção, há um sentido de ser. Então, em primeiro lugar, o evangelho nasceu historicamente, a boa notícia, como uma divulgação da vitória de Roma sobre os seus adversários. Mas em um outro momento, depois, o evangelho também passou a designar ou a divulgar a origem divina dos imperadores, como era o caso de Augusto César, denominado divino. Então, ambos os casos, seja da vitória de Roma, ou também do anúncio da divindade do homem, do César, nós tínhamos aqui a proclamação e o anúncio de evangelho, não do evangelho, de evangelho, da boa notícia. E é importante entender isso, queridos, porque quando os escritores do Novo Testamento tomam esse termo evangelho, eles não tiram de qualquer lugar. Eles não tiram de qualquer lugar, eles tomam esse termo e aplicam a Cristo. Nós estamos há muitos séculos depois desse termo, e esse termo ele perde o sentido para nós, ou ele é desconhecido para a grande maioria, mas para os evangelistas, para João, para aqueles que falam sobre o evangelho, esse termo é muito importante, ele é muito significativo, porque na cultura deles, isso era muito presente, era muito firme, o evangelho. E Jesus Cristo é o evangelho. Eu dizia na ministração que Jesus Cristo é o evangelho. Jesus Cristo é o caminho e Jesus Cristo é a luz. Você se sente conquistado por Cristo? Não precisa responder para mim. Você se sente conquistado por Cristo? Porque o evangelho é o que em primeiro lugar? É a conquista dos inimigos. Pastor, mas eu não sou inimigo de Deus. Mas e os inimigos que estão aí no coração? Na alma? São muitos ou são poucos? Dentro de mim há um exército. E não é possessão não, tá? É uma legião. Dentro de mim há um exército de inimigos que precisam ser vencidos. E o general, o grande general que é Cristo, igual aquele corinho que a gente cantava, ele está batalhando no evangelho, como o evangelho e pelo evangelho, utilizando não armas carnais, armas falíveis, mas armas espirituais, invencíveis, para vencer cada inimigo que nós temos dentro de nós. E o arauto vai proclamar, o arauto, o nosso próprio espírito, nossa alma, nosso coração devem proclamar: Jesus Cristo está vencendo na minha vida, Jesus Cristo está vencendo na minha vida, o evangelho é vitorioso na minha vida.
Mas o Evangelho, ele possui uma segunda coluna, um segundo significado. Qual é? Que era, historicamente, a proclamação da origem divina dos imperadores romanos. E você? Não me responda teologicamente, não vale. Não quero a sua teologia. Você vê que Jesus Cristo é Deus? Eu não quero resposta teológica. Estou cheio de resposta teológica. Você contempla a revelação de que Jesus Cristo é Deus? Isso é coisa para a gente pensar. É coisa para a gente pensar, porque está no caminho, está sendo conquistado pelo Evangelho, está na luz, é entender, é ter a revelação de que eu tenho Deus na minha vida. Entende isso, meu irmão? Você entende isso? Isso é Evangelho. Qualquer coisa diferente dessa pregação não é o Evangelho. A fé evangélica, eu utilizo essa expressão puramente bíblica. A fé evangélica é uma fé que nos fala a respeito do Cristo vitorioso, do Cristo que ilumina, do Cristo que acorda, que desperta a minha alma, que desperta o meu espírito, que me aquece e que me ilumina. Evangelho sem iluminação não é evangelho. Evangelho sem conquista do velho homem não é evangelho. Nós não podemos perder o nosso tempo. Nós precisamos estar cada vez mais acorrentados a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu dizia algumas semanas atrás a respeito da verdade e a respeito da liberdade, inclusive o texto que nós lemos no início dessa reunião: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu dizia há um tempo atrás que quanto mais nós formos escravos de Cristo, mais livres nós seremos. Quem se lembra disso? Você quer ser livre? Diga amém, eu quero. Deixa eu ver quem quer ser livre aí. Todo mundo quer ser livre? Sabe qual é o segredo? Qual é a fórmula? Sabe qual é? Seja escravo do Evangelho. Seja escravo de Cristo. Esteja algemado ao Evangelho. Não tenha medo, não tenha vergonha de dizer que Cristo cativou você. Não tenha medo, não tenha vergonha de dizer que Cristo conquistou você. Afinal de contas, nós fomos conquistados para isso, e uma vez que fomos conquistados para isso, nós também queremos agora conquistar a Cristo, o prêmio da soberana vocação. Entenda prêmio não como algo, mas uma pessoa que deve ser buscada, desejada, algemada, buscada, perseguida, almejada por cada um de nós. Cristo é o nosso prêmio. Ele é uma pessoa, Ele é a luz, Ele é o nosso caminho. Amém? Então o Evangelho fala sobre duas coisas. No caminho da luz, fala sobre o quê? Ser cativado por Cristo e ter Cristo como Deus, de fato, me iluminado. Agora nós vamos entrar no Evangelho de João. Eu tenho ainda mais alguns minutos. Nós vamos entrar no Evangelho de João, na parte final dessa mensagem, que hoje, diga-se de passagem, eu gastei meia hora com uma introdução que não é coisa que eu faço costumeiramente. Abra sua Bíblia novamente em João, se estiver fechada, capítulo 8. Abriu? Deixa aberta aí a sua Bíblia em João, capítulo 8. Queridos, há três perguntas que são perguntas clássicas da filosofia, que todos nós já ouvimos alguma vez. E eu quero falar um pouco sobre essas três perguntas. Não sei se coincidentemente ou não, eu consegui enxergar uma relação do Evangelho nessas três perguntas. Eu consegui enxergar uma relação dos textos, daquilo que nós vamos ler de João, com essas três perguntas. Quem somos? Já ouviram essa pergunta da filosofia? Quem somos? De onde
viemos. De onde viemos? Terceira, para onde vamos? Para onde vamos? E eu quero gastar um tempo com vocês, ou melhor, eu quero investir um tempo com vocês na resposta dessas 3 perguntas, mas não de acordo com a filosofia, mas de acordo com João, de acordo com as Escrituras. Vocês permitem que esse tempo seja investido nesse sentido? Quem nós somos? Não respondo ainda. João capítulo 8, versículo 38, depois do 41 até o 44. Quem achou, diga amém. João 8, 38, diz assim: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Vamos contextualizar. Jesus Cristo está discutindo com quem aqui? Com os gregos, com os romanos, com os judeus, com os fariseus. E eles discutem a respeito da paternidade deles. Jesus Cristo fala assim: eu falo daquilo que eu ouvi, daquilo que eu experimentei, do meu conhecimento relacional com quem? Com o meu Pai. Mas vocês, versículo 38 no final, fazeis o que vistes em quem? Vosso Pai. Vamos prosseguir para o versículo 41 até o 44. Vós, novamente, fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus Cristo trabalha aqui com 2 questões. Me ajudem, por favor, irmãos da EBDVAP, Escola Bíblica de Volta à Palavra. Com 2 questões: a filiação em Deus, o Pai, e a filiação em ou no diabo. Pastor, você vai desconstruir tudo que esse ministério tem pregado há 20 anos. Fica tranquilo, está tudo bem, viu? Está tudo certo. Em hipótese alguma, nós temos que entender o que Jesus Cristo está falando com os judeus, com os discípulos, e é claro, conosco também, porque se tem uma autoridade para falar sobre filiação, não é Paulo. Se tem uma autoridade para falar sobre sermos filhos de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Afinal de contas, qual é o ensinamento que Ele nos dá lá na oração do Pai Nosso? Pai meu, somente meu, exclusivamente meu, de ninguém mais que está nos céus. Pai nosso que estás no céu. Mas a questão aqui, dessa filiação, ela não é ontológica, ela não é orgânica, mas é o tipo de filiação que está na mente, no espírito e no coração, no sentido de amar ou não o Pai, de estar ou não comendo as palavras do Pai. Entendem isso? Jesus Cristo, Ele diz àqueles fariseus, àqueles judeus: vocês são filhos do diabo. Irmãos, e eu me assusto com uma palavra como essa. Se assusta, pastor? Assusto. Porque eu trago para mim essa palavra, mas você traz, claro que eu tenho que trazer para mim. Tenho que trazer para mim, porque o evangelho precisa fazer o quê? Mudar, afrontar e às vezes confrontar, porque o evangelho, qual é o primeiro aspecto do evangelho? Historicamente, ele é o quê? Ele é vitória sobre os inimigos. Quantas vezes eu tenho sido o diabo? Pergunte para você mesmo, ou responda para você mesmo. Quantas vezes eu tenho sido o diabo? Não tenho atentado, não tenho tomado
as palavras do Senhor. Quem eu sou? A resposta teológica é o quê? Sou filho de Deus. Está certo ou está errado? Você é filho de Deus? Irmãos, não tenham medo. Não estou desconstruindo nada que nós aprendemos. Calma lá. Está tudo tranquilo, graças a Deus. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão para eu ver. Eu não vou perguntar quem é filho do diabo. Não se preocupe. Mas quantas vezes, na minha experiência, eu não me vejo, não me permito, não me posiciono como o filho do Pai. Isso acontece? Quando isso acontecer, eu preciso, da parte A do Evangelho, ser vencido. Amém? Ser vencido, porque é uma inimizade, é uma apatia, uma indiferença, é uma separação, porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. Nós somos filhos de Deus, sim, de fato, mas essa pergunta filosófica, quem nós somos, deve ser respondida não à luz da filosofia, não à luz da ciência, não à luz das religiões, mas deve ser respondida à luz do nosso relacionamento com a palavra encarnada, à luz do nosso relacionamento com Jesus Cristo, que é o Evangelho de Deus. Não se trata de doutrina, não se trata de costumes, não se trata de religião, de denominação, mas se trata se eu estou ou não andando com Deus, caminhando com Deus, amando Deus, conhecendo Deus, gastando ou investindo tempo em Deus e com Deus. Isso é evangelho. E a resposta a essa pergunta, quem nós somos, à luz do evangelho, à luz dos escritos de João, só será respondida se eu estou ou não me relacionando com Deus. Ora, pergunto à classe do EBDVAP, se o meu coração é um coração que olha assim para o Jailson e fala assim: eu quero mais que tu morra. Viu, seu cabra? Hoje tá forte, né? Eu quero mais que tu morra. Quero não, Jailson, te amo, viu? Esse coração, que coração é? É coração de filho de Deus? Então, se eu digo isso, estou tomando a mim mesmo como exemplo. Se eu disser isso para você, você pode falar: filho do diabo. Irmãos, o evangelho é prático, o evangelho é relacional. Amém? Nós não podemos ter a posição de filhos do diabo. Nós somos chamados das trevas para a luz. Nós somos transportados do império do diabo, do império das trevas, para o reino sacerdotal de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, o nosso relacionamento com o Evangelho deve produzir uma resposta evangélica. Entenderam o que eu disse? O nosso relacionamento com o Evangelho deve produzir uma resposta evangélica. E eu não me refiro ao modelo do Evangelho, que é pregado em muitos lugares, do movimento evangélico, mas eu me refiro ao modelo, eu me refiro ao relacionamento que nós vemos nas Escrituras. Quando eu vejo essa pergunta, e pergunto a mim mesmo: quem sou ou quem somos? Eu não respondo de qualquer maneira, mas eu respondo à luz da minha experiência com o Evangelho. Não permita que o diabo te vença. Não permita que a carne domine sobre você. Não permita que tantas coisas desse mundo ocupem o teu coração. Não permita, porque o general, o vencedor, o Evangelho, ele quer vencer, mas você precisa abrir mão de si mesmo. Amém? Você precisa dizer: Senhor, entra nesse campo de batalha, entra nesse terreno, entra, Senhor. E ele vai sozinho, ele não precisa de Miguel, ele não precisa de Gabriel, ele não precisa dos anjos e dos arcanjos e dos serafins e dos querubins.
ele vai sozinho nessa batalha, e eu tenho certeza absoluta, onde Jesus Cristo entra, a vitória, a conquista, a solução, a mudança. Isto é o Evangelho. Mas quando eu penso também em quem somos é uma pergunta, eu também acabo pensando naquilo que eu como. Já ouviram esse ditado? Que você é aquilo que você come? Quem já ouviu isso alguma vez? Muito bem. Você é aquilo que você come. Jesus Cristo, ele diz aos fariseus que eles deveriam permanecer, os judeus deveriam permanecer nas palavras, comer as palavras. Se eu como Jesus, se eu como a palavra, que tipo de nutrição eu vou ter? Boa ou ruim? Excelente. E se eu como maldade? E se eu como inimizade? E se eu como inveja? E se eu como destruição? E se eu como brigas? Que tipo de dieta é essa? É a dieta do Evangelho? Obviamente não. Ela conduz aos caminhos de morte. Sou filho de Deus, mas o filho, ele come assentado à mesa do Pai. Amém? Ele não é mendigo, ele não come besteira ou bobagem. O filho se assenta à mesa. Domingo passado nós tivemos que reunião aqui? Reunião do Partido do Pão. Espiritualmente, o que estava diante dos nossos olhos? O que estava? O corpo e o sangue. Era uma merendinha, né? Uma merendinha, um miojozinho, bem fraquinho, bem fraquinho. Era o que estava? Um banquete espiritual. Nós somos filhos, amém? Você está assentado à mesa do Evangelho, então coma do Evangelho, coma dessa mesa. Glória a Deus, amém. A segunda pergunta diz assim: de onde viemos? Ela é muito similar à resposta em relação à primeira. Eu quero repetir o versículo 41 e o 42, depois vamos lá para João, capítulo 14, versículo 1. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Agora lá no capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A resposta a essa pergunta, de onde nós viemos, ela parte daqui. De onde você veio? De Deus, amém? Deus é a sua fonte, Deus é a sua origem. Então, se você veio dele, se ele é o seu pai, se você sabe que você é filho dele, você precisa crer. Pastor, mas de novo isso, tem que crer todos os dias, você precisa crer. Cristo, ele fala aos judeus: vocês creem em Deus, creem no Pai, então creiam também em mim. É uma questão de relacionamento, queridos, de ligaduras com Deus. Os homens estão cada vez mais parecidos com o Pai que não é Deus, é o outro Pai. Entenderam o que eu disse? Os homens estão cada vez mais parecidos com um Pai, que é o outro Pai, que não é Deus. E por quê? Porque são homens que têm o espírito que é descrito no Salmo 2, daqueles que dizem assim: nós vamos romper a nossa aliança, nós vamos romper nossas ligaduras, nossas algemas, nossos laços com o Criador, nossos laços com Deus. Esses que assim o fazem, esses que assim procedem, não acreditam em Deus. Pastor, mas acreditar não é simplesmente dizer que acredita? Não, isso não é salvação, isso não é evangelho. Acreditar
é estar ligado a Deus. Amém? É estar ligado, é assumir a sua posição de filho na casa do Pai. Você não é escravo do diabo, você não é escravo de Satanás, você não precisa comer a comida dos porcos, você pode estar assentado à mesa como filho, comendo desse banquete espiritual todos os dias, e sempre, 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 continuamente, porque você entende que é filho, você assume a posição de filho, porque você acredita no Pai, porque você acredita no Filho, porque você acredita no Espírito, no Consolador, e você sabe de onde você veio, como Jesus Cristo também disse para os discípulos e para a sua assembleia de ouvintes: eu sei de onde eu vim. Irmãos, não saber de onde nós vimos deve ser uma coisa terrível. Eu não faço nem ideia, na verdade. Se de onde você veio, eu não sei. Imagina uma pessoa que não sabe a sua origem. É ruim isso? É bom ou ruim? É péssimo, é horrível. Mas você sabe a sua origem, você sabe a sua fonte, você sabe que você é de Deus, você sabe que você é filho de Deus, você sabe qual é a mão que te alimenta, qual a comida que você come. Vamos desfrutar do Evangelho, amém? O convite da mensagem de hoje, no caminho da luz, essa leitura orgânica da salvação, é um convite para uma experiência viva do Evangelho, daqueles que sabem quem são, somos filhos de Deus, daqueles que sabem de onde vieram, nós viemos do Pai, e aqueles que também sabem responder a terceira pergunta. Eu me encaminho para o encerramento dessa ministração. A primeira pergunta, qual foi? Quem somos? O que você é? A segunda pergunta, de onde viemos? De onde nós viemos? Viemos de Deus. E a terceira pergunta não pode, como resposta, ser diferente da resposta da primeira e da resposta da segunda pergunta também. Para onde nós iremos? Para onde nós vamos? Para Deus. Glória a Deus. Escutei um glória a Deus lá atrás. Glória a Deus. João, abra sua Bíblia, capítulo 14, versículos 2 a 5. Diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, note isso, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Capítulo 8, volte algumas páginas, por favor. Capítulo 8, versículo 14. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim. Jesus Cristo sabia de onde ele veio. Mas, pessoal, eu não sei para onde eu vou. É isso que ele diz? Eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. É uma questão relacional, não é inteligência, não é racional, não é quem tem o QI mais elevado, quem tem a melhor teologia, quem tem a melhor denominação, nada disso. É relacionamento, é coração batendo junto com outro coração, no mesmo ritmo, no mesmo compasso, na mesma harmonia. Cristo sabia de onde ele veio e para onde ele estava indo. E o capítulo 14 diz onde ele estava, de onde ele veio, do Pai. E para onde ele estava indo? Para o Pai. E a oração de Cristo, o encaminhamento de Cristo, é para que nós estivéssemos no mesmo lugar. Para onde nós vamos? Nós estamos indo para a casa do Pai, amém? Mas nós também já estamos na casa do Pai. É relacional, é crescente, verdade e libertação e evangelho.
É um processo sistêmico de retroalimentação positiva, em que nesse relacionamento a verdade impulsiona e alimenta a libertação ela alimenta e impulsiona a verdade. Isso é evangelho, isso é salvação orgânica. Se você não tem essa experiência, isso não é salvação. Amém? Não é salvação. Você pode discutir calvinismo, arminianismo, você pode discutir qualquer tipo de dogma, de sistema, mas nós não estamos aqui para perder o nosso tempo. Nós não estamos aqui para discutir sistemas denominacionais. Nós não estamos aqui para ficar discutindo essas coisas que não nos levam a lugar nenhum. Estamos aqui para ouvir a pura palavra do Evangelho, para sentir o bom aroma de Cristo, a fragrância de Cristo no Evangelho. Estamos aqui para comer de Cristo, para beber de Cristo, no caminho da luz, na luz, em Cristo. Nós estamos indo em direção a Cristo e estamos em Cristo. Isto é Evangelho. Amém? Eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração. Teve um irmão que me perguntou no início: hoje vai ter bronca, pastor? Eu falei: não sei, depende do Espírito, tem dia que o Espírito dá uma bronca, tem dia que o Espírito não dá bronca, mas se eu me sentir alimentado, fortalecido, encorajado, entusiasmado em saber que eu estou sendo vencido pelo Evangelho. Todos os inimigos que ainda residem, que são teimosos, porque são teimosos, mas que residem ainda dentro de mim, um por um, cada inimigo será vencido. E ele, por fim, depois de ter colocado todos os inimigos por estrado dos seus pés, o Cristo vencedor, o Messias, o vitorioso, reinará, e depois ele entregará o reino ao seu Pai. E você fará parte disso? Amém? Sim? Amém? Então os inimigos devem ser vencidos, e você deve reconhecer Jesus Cristo como o divino, como o Salvador, como Deus presente na sua vida. Amém?